boa noite, né, a todos. Shabbat Shalom, né? O Bernardo já tinha cumprimentado todos, né, com o cumprimento desse dia separado pelo Senhor. E hoje é um dia importante porque nós estamos começando um novo ciclo de estudos da Torá. Vamos começar hoje pelo livro de Gênesis, em hebraico Bereshit, o capítulo 1. E é um livro extremamente importante, um livro que é a base de muitas coisas para a gente entender. Então, muito feliz de vocês estarem aqui e que possamos ir até o final e estudar toda a Torá nesse novo ciclo. A Torá, ela começa a nos mostrar que o universo, ele tem um princípio, né? Entre as religiões pagãs, existe a crença de que as coisas foram criadas numa luta entre deuses diferentes. A teoria da evolução, né, tão fartamente estudada, infelizmente, nas escolas, ensina que tudo se desenrolou por uma casualidade. Mas a Torá nos ensina que há um Deus que está acima do universo e que é Ele que deu início a todas as coisas. Esse conhecimento, ele evita que nós adoremos as coisas criadas, que isso é idolatria, e nos ensina a adorar o Criador. Só há um Deus que deu início a tudo que existe, tanto nos céus quanto na terra. E esse Deus que deu início a tudo, ele deu início ao que é visível e ao que é invisível. E toda essa criação, ela tem que cumprir os seus propósitos, os propósitos de Deus. Tudo que ele criou tem um propósito. E nós temos que nos submeter a esse que é dono de tudo e tem o direito de governar sobre tudo. E é ele o grande legislador do universo. Todas as coisas são submetidas à instrução dele. E qual é a instrução dele? A Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Cada coisa criada tem uma instrução na Torá a cumprir. O homem, ele foi criado com um propósito específico. O propósito do homem é cumprir a Torá do Eterno que ele designou. Esse texto que iniciamos, ele fala de um início, e daqui a gente conclui que a criação é o início das coisas, mas que o Criador, ele está fora desse tempo. O tempo e existências são coisas que o Eterno está acima de tudo isso. O nosso texto inicia em Gênesis 1 e diz o seguinte: no princípio criou Deus, na Bíblia hebraica está Elohim, que é o nome que na Bíblia hebraica chamamos Deus, né, para não repetir
aleatoriamente, né, o nome de Deus. Então, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Nós sabemos que a criação existe e o eterno está acima do próprio conceito de existência. E após esse início, é dito que os céus e a terra foram criados, e nos ensina que o espaço e a matéria não são eternos, mas que vieram à existência em determinado momento, no princípio do tempo. O que existia antes do princípio? Elohim, Deus. E com ele existiam planos que estavam ali desde a eternidade, quando não havia tempo, pois só a partir da criação do universo é que houve o tempo. Não existia tempo, né? O tempo começou a ser marcado após a criação. A palavra hebraica, que é traduzida como no princípio, é Bereshit. Está até aí no texto, né? No princípio criou Elohim os céus e a terra. Gênesis 1:1. Transliterado, né, o que está escrito aí em hebraico é Bereshit, né? Gênesis, o começo. E a palavra Bereshit, ela é composta de duas palavras. Be, né, que é o início, e Reshit, que é primícia, primeiro, início. B, esse inicinho aí da palavra, ele pode significar dentro de, por meio de, por causa de. Essa palavra, ela vem da mesma raiz de Rosh, que é cabeça, que é líder. Existe uma relação íntima entre a palavra Reshit, princípio, primícia, início, e a palavra Mashiach, que é Messias, que é Yeshua, que é Jesus. O Mashiach é o princípio de todas as coisas. Vejamos aqui em Colossenses 1:15, 18. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, Rosh, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Louvado seja o nome do Senhor. O Mashiach, o Messias, ele representa as primícias, o Reshit da ressurreição. Mas, de fato, o Messias ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, mas cada um por sua ordem. O Messias, as primícias, depois os que são do Messias na sua vinda. O Messias é o projeto que está por trás de todas as coisas criadas. Foi através do Messias que foi dado o início ao conceito
criação. O Messias sai diretamente do Pai, e do Messias sai toda a criação. Ou seja, toda a criação, tanto a visível como a invisível, é feita a partir de um molde inicial, molde esse que é o Messias, a partir do qual tudo veio à existência. Ele é verdadeiramente o Filho do Eterno, porque é o único do seu tipo, e por isso ele é chamado unigênito, porque é o único que sai diretamente do Pai, enquanto todo o resto é criado a partir desse primogênito, desse reshit, ou desse início. O texto de Gênesis, Bereshit, no original, diz Bereshit bara Elohim, que quer dizer, literalmente traduzido, quer dizer, no princípio criou Elohim. Gênesis 1:1. Contudo, aqueles que foram escolhidos pelo Eterno para o representarem também são chamados de Elohim. Isso não implica em vários deuses, mas sim que existem seres cuja função são representar o Eterno quando se interagem com os homens. A palavra hebraica Elohim é a forma plural de Eloah, que significa poderoso, que vem de El, que significa poderoso, poder, força. Essas três palavras, El, Eloah e Elohim, são utilizadas na Escritura como sinônimos do Criador. As três palavras foram traduzidas para o português como Deus, na maioria das versões. A palavra El aparece cerca de 200 vezes nas Escrituras. Na maior parte das vezes se refere ao Criador. A palavra Elohá, ela aparece 56 vezes nas Escrituras, principalmente no livro de Jó. Aparece apenas 2 vezes em todo o Pentateuco, em todos os 5 livros, como diz lá em Deuteronômio 32. A forma plural de Elohá é Elohim, e aparece cerca de 2.600 vezes nas Escrituras. Essa palavra, ela não é um nome pessoal, mas sim um título e um atributo que expressa autoridade e juízo. Ela é utilizada, a maioria das vezes, em referência ao Criador, mas também se refere aos anjos, conforme no Salmo 8:5, e se refere também a deuses pagãos, o mesmo título, Elohim, como está lá em Gênesis 31:30. Moisés, ele também obteve o título de Elohim, como diz lá em Êxodo 4. E os juízes de Israel também eram chamados Elohim, como diz lá em Êxodo 21. Isso aconteceu com Moisés e com os juízos, porque ambos exerciam funções divinas ordenadas pelo Senhor. Foram atribuídas funções divinas a eles, não por mérito próprio, mas porque o Eterno decretou que fosse.
Resumindo, os anjos são Elohim porque representam o Eterno. E o próprio Messias é um Elohim na medida que é o principal, que é o Reshit, representante do Eterno na Terra. O Messias, Yeshua, é o Verbo divino, é aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra, e foi o Eterno que o colocou nessa posição. Contudo, só há um Elohim, e todos os outros falam em nome dele. São Elohim por procuração, da mesma forma que um advogado representa o seu cliente, porque o cliente lhe dá poderes para isso. Apesar da palavra Elohim aparecer na forma plural, isso não significa que se trata de várias pessoas ou um conjunto de entidades. Como nós podemos ver no caso de Moisés, ele era apenas uma pessoa. No entanto, era chamado de Elohim diante de Faraó. Por isso, Elohim poderia ser traduzido como o governante máximo, ou o juiz supremo. O atributo Elohim está conectado à justiça. E ainda que o texto de Gênesis mostre Elohim, plural, que ele criou os céus e a terra, nós vemos que o verbo criou, bará, se encontra no singular. Isso nos ensina que Elohim não deve ser entendido como vários deuses, mas sim que Elohim é uma referência singular. Existem vários Elohim, seres que são atribuídas funções divinas, como os anjos, como a Moisés foi dado, como os profetas também falaram em nome do Eterno. Contudo, aqueles que desempenham funções de Elohim, existe apenas um considerado o principal, que é Yeshua, a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra. O Eterno é um, e dele dependem todas as coisas visíveis e invisíveis, incluindo Yeshua. Já o Eterno é totalmente autônomo e independente e vive por si mesmo. Essa também é a confissão principal que os judeus fazem 2 vezes por dia, que é a essência da fé monoteísta, que é o Shema Israel, aquilo que cantamos aqui. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa: ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Ao Messias Yeshua foi dado um raio de ação, na qual ele teria a primazia, e esse raio de ação é a criação visível e invisível. Contudo, quem lhe deu essa autoridade foi aquele a quem o próprio Messias é submisso. E esse é o Eterno, Todo-Poderoso, o doador da vida, e que fez vir à existência todas as coisas. Bereshit bara Elohim pode significar também: no princípio criou Elohim. No princípio criou Elohim, o que mostra que em determinado tempo da eternidade, algo foi criado por Elohim. Também pode ser traduzido como: no princípio criou um Elohim, o que significa que alguém, em determinado momento da eternidade, criou um ser, um molde,
que deu início ao princípio de todas as coisas. E esse molde saiu do próprio Deus para vir à Terra e cumprir uma determinação de salvar toda a humanidade. O Deus eterno, ele não pode ser visível. Ninguém nunca viu o Deus eterno. Então, saiu desse Deus eterno a Bíblia fala como uma emanação do Senhor, que é Deus em forma humana, da própria existência do Deus eterno. E Yeshua é chamado desde a eternidade o princípio. O Messias é o projeto que está na origem de todas as coisas criadas. O Messias está no princípio de todas as coisas. Elohim nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O Messias é anterior à criação do mundo físico e do mundo invisível, pois através dele é que tudo veio à existência, pois ele foi o molde da criação. João 17,5 diz o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O Eterno decidiu governar a criação por intermédio do Messias. Portanto, a palavra Reshit está relacionada nas Escrituras com o princípio de um reinado. Além disso, o projeto Messias é a razão pela qual todas as coisas foram criadas e para quem tudo fora criado. O Eterno criou todas as coisas por meio do plano Mashiach, e para o Mashiach, o Messias, que mais tarde viria a se manifestar em carne, como diz lá em João 1:2. Percebemos, pelo primeiro versículo de Gênesis, que ninguém pode conhecer o Criador diretamente, sendo possível somente conhecê-lo através das coisas que ele criou. Como diz aqui, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem me vê, a mim vê o Pai. O Pai manifesta-se nesse mundo através do seu Filho. Contudo, Yeshua, o Messias, o Mashiach, não é Yahvé em carne. É uma emanação de Yahvé em carne. Ele se limitou dos seus poderes, né? Por exemplo, Yeshua não poderia estar em Cafarnaum e em Jerusalém ao mesmo tempo, né? Isso, ele se limitou entre a sua deidade, né, a sua forma como Deus e a sua forma como homem. Ele teve limites para vir à Terra, né? Ele não poderia ter os limites, ser sem limites como Deus eterno, né? Então, ele foi criado com limites para poder conviver entre os humanos. O Pai manifesta nesse mundo através de Yeshua. Ele representa o Pai, fala e age em nome do seu Pai, porque o seu Pai lhe deu autoridade para isso. O Eterno tem um filho gerado como primogênito da criação. Contudo, nós não podemos pensar
que o Eterno é como os homens para reproduzir e ter filhos como nós. Esse pensamento só é encontrado nas religiões pagãs, entre pessoas que não conhecem a verdade da Torá. Quando se fala do filho, refere-se ao fato de ter sido feito à imagem deste, e também a missão que é atribuída a ele, de ser imitador e representante, da mesma forma que um filho procura imitar o seu pai. O rei Davi foi o 8º filho de Jessé. Contudo, ele é chamado de primogênito, está lá no Salmo 89. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses que o Messias é o primogênito de toda a criação, não significa que ele tenha nascido do Pai através de uma reprodução, mas que a ele foi dado o lugar de governante sobre todas as coisas criadas, tanto as visíveis como as invisíveis. O filho primogênito é o que vai levar o nome do seu pai e o direito de liderar toda a sua família. O filho é quem representa o pai na criação. O conceito hebraico de filho tem a ver com discipulado, com representar, com delegação de autoridade. Nas Escrituras, os discípulos são chamados de filhos, apesar de não terem sido concebidos biologicamente pelo seu mestre. Esses filhos recebem autoridade delegada para atuar como representante do seu mestre. Quando as Escrituras falam de filhos de Elohim, elas se referem a anjos ou a homens que receberam o poder do Criador para julgar, para governar e têm uma autoridade delegada. Por essa razão, todos aqueles que recebem Yeshua, Jesus, como Senhor e Salvador, podem se tornar filhos de Elohim, como diz aqui em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Elohim, aos que creem no seu nome. No princípio, criou Elohim os céus. A palavra traduzida como céus é Shamayim. Há 3 formas para o substantivo no idioma hebraico: singular, dual e plural. Nesse caso, a palavra Shamayim, ela fala dos céus. Isso nos ensina que existem mais de um céu. Os céus superiores podem estar divididos em várias seções, e o mesmo pode acontecer com os céus inferiores. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz ter estado no paraíso no 3º céu, ou seja, a palavra nos mostra que pelo menos 3 céus existem, mas não quer dizer que sejam também só esses. A nós foi dado o conhecimento que foram criados céus e terra. O resto não nos é revelado, pois, com certeza, não nos pertence saber. Foram criados céus e terra, e depois muita coisa teria acontecido, até mesmo a terra ficar desordenada, como diz o versículo 2. O Eterno é perfeito em tudo que ele faz. E
creio que ele não criaria nada desordenado ou imperfeito. E algo deu origem a essa desordem. É por isso que muitos sábios e teólogos creem que essa desordem teve origem na queda de um querubim, de um anjo de luz, que se rebelou, chamado Lúcifer, que traduzido significa cheio de luz, como diz lá o livro de Ezequiel. Esse anjo, ele foi criado perfeito, cheio de sabedoria, e ele se rebelou. Há quem diga que ele queria ser como o Eterno, mas para mim isso não faz sentido. Por quê? A palavra diz que esse anjo era cheio de sabedoria. Se ele era um sábio, é alguém que tinha consciência das coisas. Somente um ser ignorante poderia querer ser igual ao Eterno. E, com certeza, ignorância não fazia parte do currículo desse querubim. Ele era cheio de sabedoria, diz a palavra. Logo, ele sabia e tinha plena consciência que nada, nem ninguém, poderia se comparar ao Eterno. Eu penso que é mais racional crer que ele provavelmente desejava a posição de outro que fora colocado numa posição de liderança. Quem era esse que foi colocado numa posição de liderança pelo Eterno Todo-Poderoso? O Messias, o Filho unigênito do Eterno. Muito provavelmente, esse querubim se encheu de um sentimento de querer o lugar do Messias. E essa inimizade persiste até os dias de hoje. Na luta entre a semente da mulher, que é o Messias, e a semente da serpente, que é Rassatã, Satanás. Nós vemos que esse querubim estava numa posição privilegiada no Éden. Por essa razão, eu creio que a esse querubim foi dada a missão de organizar a terra, que o Eterno tinha criado. Contudo, ele fez o oposto. Deixou a terra desolada e em confusão. Alguns rabinos creem que por este ser invisível, ele teria falhado na sua missão. O Eterno criou, por ele ter falhado na sua missão, o Eterno criou um ser físico, a imagem e semelhança dos seres espirituais, para que fosse dado a ele a missão em que um ser espiritual falhou. Entenderam? Essa pode ser a razão pela qual Satanás tanto odeia o homem, pois sente que o homem lhe roubou essa posição. Contudo, o Eterno mostrou à humanidade que é possível, mesmo a um ser espiritual vivendo em carne, ele pode ser obediente e cumprir o propósito divino de forma imaculada. E foi isso que Yeshua fez. Mesmo estando na carne, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, conforme diz Hebreus. Isaías diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei
ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E também, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando esse anjo tentou subir mais alto e colocar ali o seu trono, o trono, creio que simboliza o controle da humanidade, e queria se fazer semelhante ao Altíssimo, foi expulso dali, conforme diz Lucas 10. E os demais anjos que o seguiram, na sua rebeldia, caíram com ele, como diz lá em Apocalipse. O destino desses anjos rebeldes e caídos, como diz a palavra, é o lago de fogo. As Escrituras não indicam o momento que deu essa queda em pecado no mundo. Contudo, fica claro que isso ocorreu antes da criação física, onde se fala da serpente antiga que enganou a mulher levando-a a pecar, dito lá em Gênesis 3. A queda em pecado que ocorreu entre os homens foi, portanto, uma consequência de uma queda em pecado que ocorreu nos céus, no mundo espiritual. A origem do mal não se encontra no eterno, mas sim nesse anjo caído, como está escrito no livro de Ezequiel. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. A criação celestial, o mundo espiritual constituído pelos anjos e seres celestiais, deu-se antes da fundação da terra, conforme diz aqui o livro de Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? E também, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Elohim jubilavam? Segundo o Salmo 104, parece que a ordem da criação das coisas foi a luz, os céus e a terra. A partir daqui, a gente vê a organização do universo. A primeira coisa feita foi a luz, mas o sol ainda não havia sido feito. Isso mostra que não é a mesma luz produzida pelo sol e também as estrelas, é uma outra luz. E viu Elohim que era boa a luz, e fez Elohim separação entre a luz e trevas. Essa luz foi a luz do Messias. Foi o primeiro ser revelado na criação, desde que foi esta luz que deu origem à criação. No entanto, essa luz foi separada das trevas e foi escondida do mundo para ser revelada somente mais tarde. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam.
Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Um antigo comentário hebraico, se chama Midrash, diz que desde o princípio da criação do mundo, o rei Messias nasceu, porque ele entrou na mente de Deus antes do mundo ser criado. No livro de Enoque, diz o seguinte: ali vi alguém que tinha uma cabeça de dias, e a sua cabeça era como a de lã branca, e com ele outro cuja figura tinha aparência de um homem. E a sua figura era cheia de graça, como um dos anjos santos. Ele respondeu-me dizendo: este é o Filho do homem que possui a justiça, e com ele que habita a justiça, que revelará todos os tesouros escondidos, porque o Senhor dos Espíritos o escolheu e ganhou o direito perante o Senhor dos Espíritos para a eternidade. O interessante é que, segundo esse livro, o livro de Enoque, Enoque pode ver o Filho do Homem e ter uma revelação da sua origem. O nome do Filho do Homem foi mencionado como cabeça de dias, antes que o sol e a lua e as estrelas fossem feitos. Ele era a luz dos povos, como diz lá em Isaías 49. Esse livro também diz que o Filho do Homem foi eleito e guardado diante do Senhor dos Espíritos antes da criação do mundo e pela eternidade. A Torá não descreve as coisas de uma forma linear, e sim de uma forma circular, de uma forma espiral. Por essa razão, não se deve entender essa palavra como um segmento do que ocorreu antes, mas sim como um resumo do que se passou durante esse dia. Corromperam-se contra ele. Seus filhos eles não são, e a sua mancha é deles. Geração perversa e torcida é. Segundo o Rabino Rashi, a obra de organizar a água não foi concluída no segundo dia, mas no terceiro. Por isso, no segundo dia, não foi dito: e viu Elohim que isso era bom. Em compensação, no terceiro dia, ele diz isso 2 vezes que era bom. E cada obra terminada, ele dizia e que era bom. E chamou Elohim a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Elohim: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Conforme Jó 38, o Eterno fundou uma pedra angular na terra. Essa pedra é o Monte Sião. Segundo Ezequiel, ele diz que ali era o lugar de adoração do anjo sumo sacerdotal antes da queda do pecado de Lúcifer. Nesse lugar, nesse mesmo lugar, Adão foi criado segundo a tradição hebraica. Nesse mesmo lugar,
Abrão colocou seu filho Isaque sobre o altar. Nesse mesmo lugar, Salomão edificou o templo, exatamente nesse lugar. Nesse monte, Yeshua, Jesus, foi sacrificado para redimir o pecado desde Adão e limpar o mundo de toda a iniquidade. E é nesse lugar que o Messias voltará para levantar de novo o seu reinado, o novo reinado de Davi, e governar sobre toda a terra. E disse Elohim: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Elohim que era bom. Pela palavra do Eterno, a terra começou a produzir vegetação. Aqui não foi um ato de criação. Como já vimos antes, as coisas existiam em matéria sem forma. Está escrito que o próprio Eterno plantou esse jardim em Gênesis 2:8. O paraíso é o palácio do Eterno na terra. Em determinado momento, esse jardim foi tirado da terra e agora está no terceiro céu, como diz 2 Coríntios. No futuro, será restabelecido na terra e os justos poderão entrar nele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E no seguinte, diz: e disse Elohim: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. O sol, a lua e as estrelas, incluindo os planetas, foram colocados no céu para cumprir propósitos divinos fundamentais. Por exemplo, separar o dia e a noite. Também servir como sinais. Marcar datas divinas. Mostrar dias, mostrar anos. Servir de luzes na expansão dos céus. Iluminar a terra. Nós podemos constatar que mesmo antes de ter sido criado o homem, o Eterno decretava que iria estabelecer dias solenes em que deveríamos prestar culto a Ele, como hoje, como um Shabat, né? Como um dia separado por Ele. Nas traduções, é mais difícil da gente perceber isso. Contudo, a palavra que é traduzida como estações é a palavra hebraica moedim, que é plural de moed, que significa um tempo marcado, uma festa solene, um dia de santa convocação. Isso nos ensina uma coisa: mesmo antes do sétimo dia ter sido santificado, o Senhor estabeleceu moedim, ou seja, dias solenes de descanso e de adoração. Veja aqui: e fez Elohim as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Elohim
que era bom. Todos os animais foram criados pelo Eterno. Todos têm um propósito na criação. Alguns a gente não compreende, né? Como na época de Calombo, Pernilongo, para que aquilo foi criado. Mas nós não temos que compreender, né? Simplesmente foi feito pelo Eterno. E disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Elohim o homem, à sua imagem, a imagem de Elohim o criou, homem e mulher os criou. Mais uma vez, a gente vê que o ser humano é a forma visível daquilo que até então era invisível. O homem físico é feito à imagem e semelhança dos homens espirituais. A diferença desses homens que é criado é que o humano tem corpo físico e é espiritual, é carnal, ao contrário dos seres celestiais que não têm corpo físico. Primeiro, o Eterno criou o corpo humano a partir do barro da terra, conforme está lá em Gênesis 2, 7. Depois criou a vida humana a soprar o espírito de vida no nariz daquele homem de barro. O primeiro ar que o homem respirou foi o Espírito do Eterno. E isso nos ensina que o homem está acima dos animais, porque os animais possuem corpo e alma, mas não possuem espírito, enquanto o homem possui corpo, alma e espírito. A gente vê que o texto diz: façamos o homem à nossa imagem. Mais uma vez, dá para perceber que o Eterno não estava sozinho, pois existia uma criação antes da criação física. O Eterno é o único Elohim existente e o único que é doador da vida e de tudo que vive, tanto visível quanto invisível. No entanto, a gente percebe que o Eterno trabalhou na obra da criação física com aqueles que ele criou primeiramente, né, no caso o Messias, que foi o primeiro a ser criado, e depois os seus anjos. Já o Eterno, como já disse antes, ele não tem princípio nem fim, e ele está além desse conceito de existência e de tempo. Um comentário, uma observação dos rabinos, chamado Midrash, como eu já disse, diz que o Criador que criou o mundo superior e o mundo inferior consultou os anjos antes de criar o homem. Isso nos ensina, gente, quando eu cito aqui, é um comentário, tá? Não quer dizer que seja isso. Eu estou dizendo, é um comentário para se pensar. Isso nos ensina que antes de se criar o homem, houve uma decisão na corte celestial. O Eterno convocou os seres celestiais para participarem desse plano. Também os anjos são coparticipantes nas obras do Eterno, visto que eles foram criados para executar obras divinas. Então a gente vê que, nesse momento, os anjos foram convidados a tomar uma decisão para a criação do ser humano. Contudo, apesar de participarem da decisão, não tiveram papel ativo na hora de criar o homem,
Porque no versículo 27 diz, criou Elohim o homem. Não diz, criaram o homem, diz criou, que exclui todos os seres celestiais. Somente o Senhor participou. A independência do homem, do seu Criador, é que levou a essa ruína. Homem e mulher, Deus criou. A palavra hebraica para homem é Adão, que não significa varão, mas sim ser humano e também raça humana. Portanto, Adão é um composto de homem e mulher. Mais tarde, a gente vai ver como a mulher não foi criada à parte do homem, e sim como parte do homem. Os dois juntos são um ser humano. Adão, homem e mulher, os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. A expressão homem e mulher, ela deve ser entendida como masculino e feminino. Isso nos ensina que o homem não é completo sem a mulher, que ela o complementa. E uma mulher não é completa sem um homem. Precisa que um homem a complemente. Os dois foram criados para ser a raça humana. E um não pode existir sem o outro. E Elohim abençoou. E Elohim lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento que aparece na Torá. O homem tem uma ordem de se multiplicar, e multiplicar de uma forma adequada, que seria casando e tendo filhos. Aquele que não quer casar, aquele que não quer ter filhos, está contrário ao propósito original do ser humano. A família é o principal pilar do fundamento da sociedade. O Eterno não abençoou o homem enquanto ele estava só, mas sim quando ele estava acompanhado da sua esposa. Isso nos ensina que o matrimônio entre homem e mulher recebeu uma bênção do céu e que resultou na capacidade dele procriar e ter filhos. A Torá não narra as coisas de forma linear, e sim de forma circular, como eu já disse antes. Como ela trabalha? Ela vai na frente e volta atrás para explicar os detalhes que aconteceu. Ela avança e volta atrás para explicar os detalhes. Então, ela não tem uma sequência contínua, ela sempre vai e volta, vai e volta. Se a gente não entender esse princípio, nós não entenderemos muitos textos da Bíblia, porque é dessa forma que o cérebro humano trabalha, e a Torá foi escrita para que ela fosse compatível com o raciocínio humano. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. A única coisa que aconteceu no 7º dia foi o cessar da obra da criação. O próprio cessar torna a obra completa. E abençoou Elohim o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O 7º dia foi um dia abençoado pelo Eterno. O Eterno
abençoou um dia que é um lapso no tempo, né? 24 horas no tempo. Mas ele não só abençoou, como também santificou. O sétimo dia foi separado, foi apartado dos demais dias para ser diferente. E foi também separado para ser propriedade exclusiva do Eterno. Algo que é santificado só pode ser usado para o propósito para o qual ele foi santificado. Se ele for usado para outra coisa, ele está sendo profanado. Logo, o Shabat foi santificado entre os demais dias da semana para ser um dia diferente e foi santificado para ser propriedade exclusiva do Criador. Depois de terminar toda a obra da criação em 6 dias, preparou um dia exclusivo por meio do qual ele pudesse ter uma relação especial com o homem e trabalhar de uma forma concreta dentro do homem, santificando. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Yahvé, que vos santifica. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso é filho de Deus. Portanto, o homem foi criado para ser um reflexo, um imitador do seu pai. O que deve fazer o homem durante o sétimo dia? 2 coisas principais. Primeiro, cessar as atividades habituais que faz nos outros dias da semana, por exemplo, o trabalho. E segunda, dedicar-se de uma forma especial ao Eterno nesse dia. O Shabat, ele foi convertido num santuário no templo. Esse foi o primeiro templo que o Eterno fez. Mais tarde, ele criou um lugar físico para ser o templo. O propósito do Shabat não foi estabelecido no Sinai, com a entrega da Torá, não. Ele foi estabelecido na criação. Não foi estabelecido para Israel. Não foi estabelecido para os judeus. Ele foi estabelecido para o homem. O Shabat foi instituído logo após a criação do homem. Não há nenhum texto nas Escrituras que mostre que o sábado foi substituído por outro dia, ou que ele foi abolido. Todas as tentativas de introduzir essas doutrinas, elas vão fracassar, não tenha dúvida. Eu não podia deixar de falar no texto de Caim e Abel, então eu transformei isso no tema da nossa porção e dei o título a ela de Assumindo a Responsabilidade. Se uma boa liderança é uma solução, então qual é o problema? A Torá não poderia ser mais específica nesse assunto. O problema é falha de responsabilidade. Falha de responsabilidade. Logo nos primeiros capítulos de Gênesis, eles enfocam 2 histórias importantes. A primeira de Adão e Eva, e a segunda de Caim e Abel. Ambas as histórias tratam de falhas específicas. Adão e Eva, como todos sabem, pecaram. Eles ficaram envergonhados e eles se escondem. Eu creio que esse esconder é apenas para nos ensinar
que ninguém pode se esconder de Deus. O Senhor Deus chama o homem. Onde está você? Ele respondeu, eu ouvi você no jardim e tive medo, porque eu estava nu. Então eu me escondi. E ele disse, o Senhor, mas quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? O homem diz, a mulher que você colocou aqui comigo, ela me deu um pedaço da fruta da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, o que é isso que você fez? Aí a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Ambos insistem que a culpa não é deles. Adão culpa a mulher culpa a serpente. O resultado, ambos são punidos e exilados do Éden. Por quê? Por que Adão e Eva negaram a responsabilidade pessoal? É como se eles dissessem, não fui eu. A segunda história é trágica. O primeiro caso de rivalidade entre irmãos na Torá termina em assassinato. Enquanto eles estavam no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor disse a Caim, onde está seu irmão Abel? Ele respondeu, não sei. Por acaso eu sou o guardião do meu irmão? O Senhor disse, o que você fez? Porque o sangue do seu irmão clama a mim do chão. Caim não nega a responsabilidade pessoal. Ele não diz, não fui eu. Ele nega a responsabilidade moral. Ele pergunta, por que ele deveria se preocupar com o bem-estar de outra pessoa, a não ser se preocupar com o bem-estar dele mesmo? Por que não devemos fazer o que queremos se nós temos poder para isso? Se a vida é uma luta de sobrevivência, como diz Darwin, por que deveríamos olhar pelo bem dos outros, se nós somos mais poderosos do que os outros? Se não há moralidade na natureza, então eu sou responsável só por mim mesmo. Essa é a voz de Caim que ecoa até hoje. Essas duas histórias não são apenas histórias. Elas relatam, no início da história da humanidade, uma falha pessoal e uma moral em assumir responsabilidade. E é para isso que a liderança é a resposta. Há uma frase fascinante nos primeiros anos de Moisés, né? Ele cresce, vai ao encontro do seu povo, vê o seu povo sofrendo como escravos, e ele testemunha um oficial egípcio espancando um israelita. O texto em português, na Bíblia, diz o seguinte, ele olhou para um lado e o outro e não viu ninguém. E como olhasse para um e para outra parte e viu que ninguém estava ali. Em hebraico, na Bíblia hebraica, essa mesma frase é vayar ki en ish, que quer dizer, viu que não havia homem. Viu que não havia homem. Está lá em Êxodo 2:12. Mas se você continua lendo, apenas 2 versículos na frente, a gente descobre que havia outras pessoas lá, sim,
e que viram o que aconteceu, testemunharam o que aconteceu. Então, essa frase, na realidade, ela significa: ele olhou para um lado, olhou para o outro lado e viu que não havia ninguém disposto a intervir. Esse é o significado. O fator chave aqui é a responsabilidade. As pessoas presumem que, como há muita gente presente, alguém vai lá e vai agir. Eu não. Ninguém mais estava preparado para socorrer. Quem que poderia socorrer aqueles israelitas sendo espancados? Os egípcios eram senhores dos escravos. Eles iam arriscar a vida deles para socorrer um escravo? De forma alguma. Os israelitas eram escravos. Como que eles poderiam auxiliar os seus companheiros e colocar a sua vida em risco? Foi preciso um Moisés para agir. Mas é isso que faz um líder. Ele age. Um líder é aquele que, acima de tudo, assume responsabilidades. A liderança nasce quando nos tornamos ativos, não passivos. Quando não esperamos que outra pessoa resolva, porque talvez não haja mais ninguém para resolver. Quando coisas ruins acontecem, muitas pessoas viram o rosto para não ver. Alguns esperam que outros vão lá e ajam. Alguns culpam os outros por não agirem. E alguns só reclamam. Mas há algumas pessoas que dizem: deixa-me eu te ajudar. Esses são os líderes. Eles são os únicos que podem fazer diferença na nossa vida. São eles que fazem do nosso mundo um mundo melhor. Muitas religiões são baseadas na aceitação. Se houver violência, se houver sofrimento, se houver pobreza, se houver dor no mundo, eles aceitam como: o mundo é assim mesmo. Não, é vontade de Deus. Eles encolhem os ombros e falam assim: no mundo vindouro tudo vai ser diferente. O judaísmo continua sendo a única religião que faz um protesto sobre esse mundo. Os heróis da fé não aceitaram, eles protestaram, eles estavam dispostos até a confrontar o próprio Deus. Abrão diz: o juiz de toda a terra não fará justiça? Está lá em Gênesis 18. Moisés disse: por que o Senhor fez mal a esse povo? Está lá em Êxodo 5:22. Jeremias disse: por que os ímpios estão tão à vontade? Está lá em Jeremias 12:1. É assim que Deus deseja que nós respondamos. A Torá é o chamado de Deus para a responsabilidade humana. A maior conquista é se tornar parceiro de Deus na obra da criação. Às vezes as pessoas perguntam: por que você não fala em dízimo, em oferta? Porque eu gosto de ensinar a Bíblia. Se as pessoas participam de uma congregação, sabem que a congregação tem despesa, tem coisas para pagar e tudo, então ela tem uma responsabilidade que é dela com Deus, de contribuir. Agora, não sou eu que vou ficar aqui: você tem que dizimar, você tem que dar
dá uma oferta, senão o gafanhoto vai comer a sua colheita e você não vai ser abençoada. Não. A oferta é uma coisa que parte do seu coração. A oferta é uma coisa que parte da ajuda ao próximo. Então, vocês nunca vão me ver cobrando dízimo, cobrando oferta, porque ela tem que partir do seu coração, da sua responsabilidade com Deus, da sua responsabilidade com a congregação, não de mim. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse: onde você está? Esta chamada não foi dirigida apenas aos primeiros humanos. Isso ecoa por gerações. Deus nos deu liberdade, mas com a liberdade ela vem acompanhada da responsabilidade. Deus nos ensina o que devemos fazer, mas não faz por nós aquilo que nós é que devemos fazer. Com raras exceções, Deus intervém na história. Ele age muito mais através de nós. E como ele disse a Caim, nós podemos resistir ao mal dentro de nós, bem como aquele mal que nos cerca. A vida responsável é uma vida que responde. No hebraico, responsabilidade é ahayut, a palavra. Vem da palavra ahá, que significa outro. Outro aqui é o próprio Deus nos chamando para a liberdade, que Ele mesmo nos deu, para fazer o mundo mais parecido com o mundo que Ele queria que fosse. A grande questão é: que voz nós iremos ouvir? Daremos ouvidos à voz do desejo, como no caso de Adão e Eva? Ou daremos ouvido à voz de raiva de Caim? Ou a voz de Deus nos chamando para tornar esse mundo um pouco mais justo? Faça uma escolha e tenha a responsabilidade de agir de acordo com a escolha que você fizer. Shabbat Shalom.